Segundo o culto que nós fazemos aqui, nesse lugar, e eu louvo a Deus por ter nos trazido até aqui nesta noite, amém, amados? Você pode sentar no seu lugar, pastor Lúcio já orou, cantamos um louvor ao Senhor, e isso é tão, tão importante, é tão sublime, louvar ao nosso Deus, louvar ao nosso Pai, traz alegria, renova as nossas forças, buscar ao nosso Senhor. Queridos, domingo passado nós pincelamos aqui um pouquinho do Salmo 27 e agora eu queria trazer esse salmo para a gente analisar juntos, refletir nele juntos, né? Pensar em cada verbo ali que a palavra de Deus enfatiza nesse salmo, no salmo de número 27, que é um salmo que foi feito por Davi, segundo as escrituras, né? A doutrina bíblica, né? Os estudiosos atribuem a Davi. E quando a gente pensa em Davi, para que a gente possa compreender o pano de fundo do porquê, né? Em que circunstâncias o rei Davi escreveu esse salmo, a gente vai ler o salmo e aí a gente vai começar a pensar, quem foi Davi? Davi era tão jovem, ele foi ungido rei por Samuel e começou a governar muito tempo depois. E nessa situação de começar a governar, ele passou por muitas coisas antes. É que nem você recebe um prêmio, mas você não pode usufruir ele. Você tem que esperar um período de carência. Eu vou falar do plano de saúde, né? A gente faz um plano de saúde, aí para cirurgias, né, mais complexas, exames, a gente precisa esperar 6 meses, né? Tem cirurgias até que é 1 ano, por exemplo, eu acho que para mulher que quer engravidar, não pode engravidar logo, já fez o plano, já pagou, mas não pode engravidar, pastor Raimundo, tem que esperar, porque se engravidar, vai para o hospital público, porque o particular, aquele do plano, não aceita ainda. Então Davi teve esse período de carência, amém, amados? E nesse período de carência, o que acontece? Aconteceu muita coisa na vida dele. E isso que aconteceu, a gente vai poder identificar um pouquinho, lendo esse salmo, construiu Davi por dentro, desde que ele foi ungido rei, tão jovenzinho, né? Antes disso, nós sabemos que ele já era bem aguerrido, mesmo tão jovem, né? Já era bem aguerrido, né? Aí ele já tinha matado um leão, né? Ele já tinha matado um urso, né? Ele já estava colocando as habilidades dele, né? Na vida prática, ali no cuidar das ovelhas do pai. Essa era a principal atividade do jovem, né? Do pequeno Davi. E a partir daí, nós conhecemos um Davi que muito jovem derrubou um gigante, amém ou não amém? Nós conhecemos um Davi que era teimoso para o bem, pastor Lúcio. Eu costumo dizer assim, a gente precisa ser teimoso, mas teimoso para o bem. E o que é ser teimoso para o bem? É teimoso para fazer aquilo que vai trazer resultado para nós, vai trazer bons frutos. Se os irmãos bem se lembram disso, dessa situação que Davi passou, quando ele soube o que estava acontecendo, né, ali, aquele gigante insultando o exército de Deus, vocês lembram disso? Como aquele gigante, o Golias, insultava. Eu fico rindo porque eu sei o final da história, né? E você também sabe. E foi um final feliz para o povo de Deus. Mas por que foi um final feliz para o povo de Deus, amados? Porque uma pessoa ousou. Uma pessoa pinimou, pastor Lúcio. Uma pessoa teimou, pastor Raimundo. É essa teimosia que eu digo. Essa teimosia tem que ser para o bem, essa teimosia tem que abrir caminho, essa teimosia tem que trazer crescimento. Essa teimosia é o que tira a gente daquele nicho de pessoas que pensam exatamente igual e que não saem de lá. Quando um ousa pensar diferente, a bolha estoura.
E aquela diferença vai fazer na vida daquela pessoa e na vida de outras pessoas. E foi exatamente o que aconteceu ali. Os próprios irmãos de Davi estavam lá, eles eram guerreiros, mas eles não tinham coragem. Eles não tinham coragem. E aí a gente fica pensando, meu Deus, parece historinha, né? Mas não é historinha, é historona e é história verdadeira, né? Contada na palavra de Deus. E a gente já sabe que ele chegou lá e ele se insurgiu com aquela situação. Sabe quando você se insurge com alguma coisa que você acha que está errado? E você diz assim, gente, não foi para isso que Deus me colocou aqui não. Deus me colocou aqui, foi para isso, isso e aquilo e eu vou fazer. E aquele jovem que já tinha enfrentado as suas lutas sozinho ali, guardando as ovelhas do pai, e enfrentava as suas lutas também dentro de casa com os irmãos dele, né? E a gente vê um irmão mais velho dele ali, instigando ele nesse dia, né? Que ele chegou junto lá e perguntou do gigante o que era que estava acontecendo. Ele disse assim, o que tu vem fazer para cá, né? Isso aqui não é o teu lugar, vai, volta para lá para aquelas ovelhas, sempre tentando diminuir. Olha, se a gente quer um exemplo de pessoa que tentou diminuir a outra, foi esse aí, o irmão dele. E ele foi lá e foi levar lá um lanche, né, lá para eles comerem, e ele falou assim, não, gente, o que está acontecendo aqui? Esse gigante, um homem só, está afrontando esse exército aqui? Que é isso? Eu não vou me conformar com isso. Então ele ousou. E a partir daí, queridos, ele construiu uma trajetória. A trajetória viria. A trajetória de todo mundo vem. Certo ou errado? Vem. Mas ele escreveu do jeito que ele queria que viesse. Ele ousou nesse sentido. Eu digo que ele foi inteligente, pastor Raimundo. Eu digo que ele foi inteligente, porque ele falou assim, o que é que o rei vai fazer mesmo com aquele que for lá e matar esse gigante? Ah, o rei vai dar a filha dele para casar? Opa! Ah, o rei não vai mais cobrar tributos daquela pessoa? Opa, aí já ia acumulando. Melhor ainda, né, pastor Lúcio, do que dar a filha para casar e não pagar imposto. O sonho de todo brasileiro, né? É ter o dinheiro do seu imposto para investir na sua própria vida, na sua família, no desenvolvimento, né, do seu planejamento de vida, né, e na consecução dos seus sonhos, né, na realização. A gente tem tantos sonhos, né? Mas a gente tem que dar o dinheiro para o imposto e aquele sonho fica sendo adiado, né? É verdade, é muito. Então, o que acontece? Davi tinha motivos para fazer aquilo. E os motivos eram mais fortes, pastor Raimundo, do que pensar assim, mas eu sou um jovem. Poxa, eu sou o menor lá da casa do papai. Como que meus irmãos estão ali, eles são soldados, eles já têm essa experiência aqui na arte da guerra, mas eu não tenho, eu só tenho experiência com ovelha. Ele podia ter pensado assim? Podia. A partir daí que ele ousou, que ele não pensou assim, que ele usou a maior arma que alguém pode utilizar numa batalha. A fé. A fé em Deus é a maior arma. Ele tinha habilidade com as pedrinhas? Tinha habilidade com as pedrinhas, sim. Eu já vejo o Davi ali, olha, Mari, treinando há muito tempo. Né? Tomara que ele não estivesse treinando nas próprias ovelhas do pai dele, né? Mas de vez em quando uma fugia, toma ali uma pedrinha aí na tua cabeça, né? Mas enfim, amados, ele, apesar daquela habilidade que ele tinha, o que a palavra nos ensina? Só nessa introduçãozinha aqui, eu posso ter uma habilidade? Posso. O médico pode ser o melhor médico do mundo, mas o paciente dele pode ou não pode morrer? Pode. Pode acontecer? Pode. Eu posso ter a maior habilidade, a melhor. Eu posso usar a minha habilidade e ela não dar certo? Posso. Davi sabia que ele tinha habilidade com aquela arma, mas poderia não ter dado certo. Por que deu certo? Deus tinha planos na vida de Davi, assim como tem na nossa vida. Glória a Deus por isso.
Deus queria mostrar naquele momento, através de alguém que se dispusesse a mostrar para aquele povo quem era o Deus de Israel. E Davi mostrou. Davi não aceitou uma armadura que pesava mais do que ele, praticamente, de um rei super alto, que diz a Bíblia, né, que quando ele estava no meio da multidão, só a cabeça dele que aparecia lá em cima, de tão alto que Saul era. Os ombros dele, né, saíam, se sobressaíam. Davi foi e fez. A partir daí, Davi construiu. E você sabe que quando você cresce e aparece, alguém vai te olhar e alguém vai dizer: não era para você crescer e nem aparecer. Verdade ou mentira? Glória a Deus. Bebeu uma água. Glória a Jesus. Quando nós damos, queridos, um passo à frente, e esse passo nos faz crescer, esse passo nos dá visibilidade, notoriedade para outras pessoas, nós temos que nos preparar para o resultado daquilo. E o resultado não é só um resultado positivo. André, nós estamos falando, queridos, sejam bem-vindos, de como Davi inovou, de como ele foi capaz de, tão jovem, tomar decisões tão importantes na vida dele, que refletiram dentro do reino todo de Israel naquela época. E quando a gente vê Davi ali, usando aquela maior arma que Deus tinha dado a ele e que ele cultivou, porque uma coisa é eu ter uma arma, eu posso ter um revólver na minha casa e não quero nunca usar, mas eu tenho que cuidar dele, eu tenho que abrir ele, eu tenho que separar as peças, eu tenho que fazer a manutenção daquela arma. Por quê? Porque se um dia eu precisar, ela vai dar resposta. E se um dia eu precisar, ela estiver toda enferrujada? Davi mantinha o quê? A fé dele em dia. Davi orava, Davi buscava a Deus. E quando nós lemos aqui, vemos, né, um Davi que cresceu não em tamanho, mas ganhou notoriedade por ter feito, levado aquele povo e aquele exército que estava sendo humilhado diante de um só homem, um gigante. Nós vemos um Davi que começou a sofrer por causa da inveja do rei Saul. Ou seja, o nosso ditado brasileiro que diz assim, né, pastor? Árvore que dá fruto, ela recebe o quê? Pedrada. Árvore que não dá, Jesus faz que nem ele fez com a figueira, seca. Eu já falei desse exemplo 2 vezes aqui, eu quero trazer essa palavra para vocês um dia, em nome de Jesus, amados. Davi teve que conviver. E o que é conviver sob a ameaça de morte? Isso aqui, André e Margot, é o pano de fundo do Salmo 27. Se vocês quiserem abrir, está aqui já, né? Oh, glória! Eu vou ler nessa linguagem um pouquinho mais erudita, um pouquinho. Está bem parecida. A partir dali, queridos, Davi empreendeu fuga. Davi ficava nas cavernas, ele se escondia do rei Saul, ele se escondia do exército de Saul. Ele não tinha mais uma vida. Talvez isso tenha feito ele parar e refletir, né? Poxa, eu estava bem cuidando das minhas ovelhinhas, sabe aquele momento? Você fala, mas eu quis ir lá, eu livrei o povo daquele gigante e tudo, mas agora é isso aí que eu recebo. Um rei irado, né, dominado pela inveja, dominado pelo ciúme. Por quê? Porque a fama de Davi ganhou o mundo daquela época. O único que se levantou e conseguiu matar aquele ser meio que estrambólico, né, gigante, e tem a sua origem, a origem também é bíblica. Queridos, viver em fuga, quando nós fugimos, não temos liberdade, isso traz sentimentos
ruins para dentro de nós. Nós sabemos disso. Nós passamos situações que nós preferimos às vezes nos fechar e não expor, não falar. E isso vai alimentando algo ruim dentro de nós. Agora eu fico vendo um Davi numa caverna, Mário, escondido, e ali, meu Deus, se eu sair daqui, o exército está aí fora, eles vão me matar. E isso durante quantos anos? Quantos anos? Então agora, sabendo disso, e sabendo que ele governou por muito tempo, e sabendo que ele também enfrentou problemas dentro de casa, amém, amados? Ele enfrentou problemas com a família dele, filhos de mulheres, mães diferentes, convivendo, não é? Não havia aquela harmonia familiar. Isso tudo foi contribuindo, né, para que Davi tivesse duas escolhas, pastor Raimundo. Ou ele dizia, não quero mais saber disso aqui, fiquem para ir vocês, eu vou embora. Ou ele dizia assim, Senhor, Tu é o Deus que estava comigo quando eu tinha 15, 16 anos. Tu és o Deus que me fizeste ainda muito jovem vencer aquele gigante. Então Tu és o mesmo Deus que vais me sustentar e vais me fazer passar por tudo isso. Amém? E qual foi a escolha que ele fez? Vamos ler o Salmo? Aqui na minha Bíblia diz assim, queridos: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e me responde. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa daqueles que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, queridos?
Quando nós voltamos para a história de Davi, nós conseguimos entender em que contexto ele escreveu isso. Nós conseguimos compreender, e é claro, é óbvio que a vida dele não foi feita de um único fato. A fama dele foi feita de um único fato. Ele derrotou o gigante que ameaçava, que debochava, que zombava do exército do Senhor. Ele ganhou notoriedade, a partir daí ele construiu a sua história. E quando a gente lê isso aqui, o que se extrai do caráter de Davi? O que se extrai do caráter de Davi? Muita coisa, muita coisa. Um homem comum como nós, um homem que pecou como nós, que fez coisas erradas, que pensou coisas erradas, exatamente como nós. Mas um homem que conseguiu escrever a sua história para que a sua vida desse frutos bons, e não frutos só para ele, mas frutos para Deus. Através dele, desse homem, nós podemos crer que se nós estivermos totalmente, amplamente conectados a Deus, como Davi estava, sim, nós vamos passar por isso aqui também, nas nossas devidas proporções. Sim, nós vamos construir a nossa vida, fatos após fatos, atos após atos, decisões após decisões, escolhas após escolhas. E o que importa de tudo isso, queridos? São os frutos que tudo isso vai trazer para a gente. O que importa de tudo que a gente vive na vida? É o resultado daquilo para nós. É um resultado bom? Vou colocar assim, é um resultado ruim? É um resultado satisfatório? É um resultado bom ou um resultado ótimo? A nossa medida, nós sabemos. A nossa balança, nós temos que equilibrar. Nós vemos um homem aqui que parecia acuado, mas não estava. Porque se você volta comigo lá para o primeiro versículo, você encontra, volta no primeiro versículo, Marcos, você encontra um verbo ali. O Senhor é a minha luz. Davi estava o quê? Categoricamente afirmando isso. E quando é que eu consigo afirmar uma coisa? Quando eu experimentei. Sabe aquela história de, você já comeu cupuaçu? Ah, eu não gosto, mas você já comeu? Não. Então você não sabe qual é o gosto que tem. Davi estava lhe dizendo, o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. Por quê? Porque tantas circunstâncias, tantas situações, Mari, que Davi passou, quem é que estava com ele? Era aquele sobre o qual ele estava falando e afirmando isso. Veja que a gente não vê uma sombra de dúvida no que Davi está dizendo aqui. E quando é que eu não tenho uma nuvenzinha de dúvida na minha cabeça? Quando eu conheço, eu sei quem é, eu sei o que faz, eu sei o poder que tem, eu sei que me atende. Que ele fala sobre isso aqui. Ele diz, Senhor, tu mandaste eu ouvir tua voz, agora me atende. Eu clamo a ti, agora me atende. Ele requer isso de Deus. E ele fala com ele mesmo aqui no último versículo, ele está falando, sabe quando a gente fala para nós mesmos, eu posso, eu vou fazer, Deus está comigo, eu me levanto hoje e vou, eu não vou mais adiar. A mesma coisa ele fez aqui, quer ver? Vamos lá para o último versículo, Marcos. Versículo 14 diz assim, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Ele estava falando com ele mesmo, espera no Senhor. E Deus está falando conosco, espera no Senhor. Mas espera com essa certeza aqui. Porque, queridos, saber versículos, a gente sabe.
A gente não vive falando isso, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas como é que nós estamos falando isso? A gente está falando, e eu estou repisando já aqui esse assunto. A gente está falando aquilo que está à boca ou a gente está falando aquilo que está no nosso coração? Porque a boca fala aquilo que está dentro do nosso coração. É isso que sai de dentro de nós, é aquilo que está aqui. Então, quando eu falo, o Senhor é o meu pastor, nós já estamos indo lá um pouquinho só para o Salmo 23, e nada me faltará, eu faço uma afirmação. E a minha mente se programa para crer nisso. Quando eu mentalizo, por que o Salmo de número 1 diz que eu preciso refletir na palavra, na lei do Senhor, de dia e de noite? Porque eu não tenho mais nada para fazer na minha vida. Não, eu tenho muita coisa para fazer na minha vida. Mas essa reflexão, eu quero dizer para você, é a coisa mais importante que eu tenho que fazer no dia. É isso. É eu refletir na palavra do Senhor. Por que eu tenho que refletir? Porque senão eu vou só ler. E só ler não vai mudar nada dentro de mim. Quando eu só leio um assunto, se eu vou fazer concurso público para os nossos jovens que estão aqui, se eu só ler um assunto e não dar a devida reflexão àquilo, na hora da prova eu não vou me lembrar. Eu vou dizer, puxa, eu vi esse assunto aqui. Isso já não aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo. Poxa, eu vi esse assunto aqui, não veio. Porque na pressa eu só vi o assunto, eu só li o assunto. Eu não parei, eu não refleti sobre aquilo. Eu não coloquei as minhas palavras naquilo. A importância de nós falarmos e pararmos e acreditarmos não é perda de tempo, queridos. A gente vive numa correria de vida. Acorda, às vezes já está no automático, faz tudo no automático. Os anos vão passando. E sabe o que vai passando também? As oportunidades vão passando. E a gente precisa sair do automático. Nós precisamos sair do automático, Mário. Nós, mulheres, homens, jovens, precisamos sair do automático. Nós precisamos dizer, nada me faltará. E crer. E no original, de nada tenho falta. Por que de nada tenho falta? Porque eu sei que mesmo na falta, Davi disse mesmo assim, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor não vai me abandonar. Ele tinha certeza disso, então mesmo na falta, eu tenho certeza que a provisão de Deus virá. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Quando eu volto aqui, meus amados, lá para o início, eu vejo um Davi dizendo igual Paulo, certamente. Lá no Salmo 23, Davi fala, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por toda a minha vida. Amém? Vamos botar para ali depois, né, pastor? Aqui. Certamente. Mais uma prova, mais uma manifestação de que ele falava aquilo com toda certeza. É essa certeza que nós temos que ter. Mas, pastora, como é que eu vou ter essa certeza? Realmente, ela não vai cair como um raio na nossa vida. Sabe por quê, queridos? Porque na sociedade que nós vivemos hoje não é fácil crer. Se fosse fácil crer, André, estava cheio aqui de crentes em Jesus, que já perceberam que aqui é uma igreja. Não é fácil crer. E nós vamos culpar as pessoas porque não creem? Não vamos. Porque Deus um dia também olhou para nós e nós também não criamos. É isso, Mateus? Está correta a minha conjugação verbal?
Mas hoje nós estamos aqui. Glória a Deus por isso. Não é fácil crer, queridos. Mas eu encontro um homem que diz assim: o Senhor é a minha luz. Porque quando é que a luz faz diferença na nossa vida? Quando nós estamos na escuridão. Se a gente não estiver na escuridão, a luz, não vai fazer nenhuma diferença na nossa vida. Nós estávamos na escuridão. Quantas vezes Davi estava na escuridão de uma caverna, escondido de Saul, escondido dos inimigos dele? E qual era a luz que iluminava a mente dele? Não era uma luz física. Era a luz de Deus, era a luz do divino. E ele acreditava naquilo, ele via aquilo, ele percebia aquilo. Você precisa perceber Cristo. Eu e você precisamos perceber Cristo. Nós ainda percebemos Jesus? Ou nós só falamos de Jesus? Nós ainda sentimos Jesus? Você se senta numa cadeira e sente Jesus sentar do seu lado? Você fala: meu Deus, obrigada, Senhor, tu me visitaste, obrigada, Jesus. Aí você se ajoelha aí: Senhor, eu sei que tu estás aqui, Senhor. Nós precisamos buscar isso e fazer exatamente o que ele fazia. Ele afirmava isso com toda certeza. Ele dizia: o Senhor é a minha força. Porque quando é que a força se manifesta na nossa vida? Quando nós estamos fracos. Fracos. Quando nós sentimos a fraqueza e cremos que Deus é conosco, a força de Deus vem para a nossa vida. E nós experimentamos ela, é carnal também. Não é só espiritual. Começa do espírito, mas vem e brota para cá, para esse corpo. Quantas vezes você não quer levantar da cama? E eu também. Mas quando eu abro a minha boca e falo: Senhor, tu és a minha força, e eu consigo pular da minha cama, dar um salto, eu estou experimentando na minha carne, no meu corpo, a força de Deus. Tudo que é do Espírito, amados, vai se manifestar na nossa carne, no nosso corpo, no nosso cérebro. O analisar a palavra de Deus, o refletir na palavra de Deus, ele vai mudar o nosso modo de pensar. Se nós não damos importância a esse direcionamento de Deus, que ele fala: pensem, analisem, reflitam na minha palavra de dia e de noite, o que acontece? Nós vamos morrer pensando da mesma forma. Nós precisamos mudar a forma de pensar, e a gente só vai mudar, pastor Raimundo, refletindo sobre aquilo que Deus disse. Porque a gente acaba refletindo sobre o que muita gente diz, verdade ou mentira? A gente vê as coisas, a gente assiste vídeos: poxa, aquela pessoa ali falou aquilo. Não, aquilo está errado. Ah, eu gostei daquilo que aquela pessoa falou, está certo. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Você reflete na palavra de Deus, você dá a sua opinião sobre aquilo. Você guarda aquilo e o modo como você pensava, ele começa o que? A ser modificado. Você vai se transformando verdadeiramente em outra pessoa. E sabe que isso muda o teu exterior. Quando a mente da gente é renovada, como Paulo fala, e ele nos leva a isso: transformai-vos. Olha, ele fala essa palavra é muito forte. Formação é uma coisa mais amena. Eu estou sendo o quê? Formado. Mas quando ele diz assim: transformai-vos, ele está dizendo: muda o que já foi formado, porque o que já foi formado não está dando certo. Então começa a mudar. Transformai-vos, muda o que já estava formado. Pode ter sido formado há muito tempo, com tudo que você sofreu, com tudo que você viveu, com toda a genética que você carrega dos seus pais, dos seus ascendentes. Dá para mudar, porque com Deus é possível mudar. Amém, queridos? Quando nós começamos a pensar nisso, Mário, e a crer nisso e trazer isso para a nossa vida, nós começamos a ver essa mudança.
Você começa a experimentar uma força que você acha que você não tem, mas que ela está ali à sua disposição. A gente que passa batido nas coisas, a gente acaba às vezes passando batido também nas coisas de Deus. E a gente perde as oportunidades. A gente fala assim, eu não sou Superman, ninguém é Superman, mas eu quero ser Superman. Em que sentido eu quero ser um super-homem? Eu quero ser transformado, eu quero me tornar mais parecido com Jesus. Jesus era um super-homem, amém, amados? Porque o Espírito que estava nele era super. E quando eu penso que esse Espírito está em mim, Mari, está em mim, Andréia, está aqui dentro. Quando eu creio firmemente nisso, eu quero saber qual é a barreira que eu vou encontrar lá fora. Eu quero saber quem é que vai poder comigo. Porque é exatamente isso que está aqui. Um homem que faz uma afirmação e depois ele faz uma pergunta. Um homem que diz, tu és a minha luz. E depois ele pergunta assim, a quem temerei? Ou seja, ele está dizendo, ninguém, eu não vou temer ninguém. A pergunta dele é só para deixar isso bem latente na nossa vida. Se eu tenho Deus como a minha luz, se eu experimento Ele, se eu vejo a luz dele na minha vida, se eu vejo as coisas se iluminando na hora que eu passo, eu vou fazer uma pergunta retórica, a quem temerei? Quem é que vai poder comigo? Que pergunta que Davi fez quando ele foi enfrentar um gigante que ninguém queria enfrentar? Ele nem teve aquela ideia assim, né, gente? Vamos fazer, se a gente atacar ele, todo o exército junto, flechada, cacetada nele, a gente ainda tem uma chance. Se a gente conseguir derrubar ele, vai um lá e corta a cabeça e pronto. Mas qual foi a ideia dele? Eu vou vencer esse circunciso. Sabe o que eu vou vencer esse circunciso? Porque eu tenho um Deus que ele está ultrajando aqui, eu não vou deixar isso acontecer. E esse Deus aqui, ele zela pelo nome dele. Muita gente não entende isso aqui. Hoje, na nossa sociedade, muita gente não entende que Deus zela ainda pelo nome dele. Muita gente não entende que tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. Aí quando a colheita vem, a pessoa não entende o que ela falou, não entende o peso do que ela fez. Ninguém pode vilipendiar Jesus Cristo. Ninguém pode blasfemar contra o Espírito Santo, porque esse pecado não tem perdão. E foi Jesus quem falou. Davi compreendia o peso de ter esse Deus na vida dele. Davi não falava da boca para fora. Davi disse assim, se ele está em mim, se ele ilumina o meu caminho, a quem que eu vou temer? Por que eu vou ter medo? Por que eu vou ter medo de enfrentar as coisas? Ele sempre vai colocar um livramento, ele sempre vai colocar um escape ali para mim. E quantos escapes Davi teve? Quantos escapes Davi teve nessa correria dele? Fugindo daqui, fugindo dali, guerreando, porque ele era guerreiro. Ele ia para a luta contra os filisteus, os inimigos de Israel, contra os amonitas, contra os moabitas, os edomitas. Ele estava lá, ele não mandava só. Ele guerreava. Tanto é que Deus não deixou ele construir o templo, porque as mãos dele estavam sujas de sangue. Ele disse, não, Davi, tu vai reunir todo o material do templo, mas tu não vai construir ele. E aí, meus amados, ele diz assim, por que eu sei que ele estava fazendo uma afirmação? Porque ele já tinha passado. No versículo 12 ele diz, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, quem eram os malvados? Os malvados eram os adversários dele e os inimigos dele. Ele tinha inimigos perversos, era isso que ele queria. Ele colocou entre vírgulas porque ele queria explicar quem eram os inimigos dele. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos,
investiram contra mim para comerem as minhas carnes. O que aconteceu com eles? Tropeçaram e o que? Caíram. Ou seja, isso está no passado. Isso já tinha acontecido. Veja que o verbo está no passado. Davi já tinha passado por isso. E agora ele podia dizer: Senhor, Tu és a minha luz. E eu não vou ter medo, porque quando eu estava nessa situação aqui, o Senhor fez eles tropeçarem e fez eles caírem. Glória a Deus por isso. E aí ele diz assim: ainda que um exército me cercasse. Preste atenção que ele está levantando uma ideia hipotética. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Por quê? Porque quem viveu o passado e viu o livramento, diz assim mesmo: agora se acontecer aí para frente, com certeza absoluta, ele vai estar comigo. Com certeza absoluta, ele não vai deixar eu sucumbir. Olha só a mente desse homem. A mente de um homem que aplicava a sua vida a buscar a Deus, a acreditar em Deus. Verso 4 é muito interessante. Diz assim, queridos: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Volte para uma coisa pedi. Esse verbo está no passado. Uma coisa pedi, eu pedi lá no passado. E o que eu fiz depois? Eu fiquei sentado esperando. Não. Olha o que Davi fala depois, Mari. E a buscarei. Amém, amados? Porque não é só orar, queridos. Analisa comigo a palavra oração. Ora-ação. Eu me prostro, eu oro e eu ajo. Eu saio, eu vou atrás. Eu já orei e agora eu vou fazer a minha parte. Davi não se conformou em só pedir. Eu posso me conformar, Mário. Eu posso pedir, me sentar aqui nessa cadeira e ficar esperando, pastor. Mas não é essa orientação que o Rei Jesus está nos dando nesta noite. O Senhor fala conosco hoje: ora e busca. Ora e fura a bolha. Ora e sai da zona de conforto. Ora e empreende naquilo que tu necessitas, naquilo que tu queres que aconteça. O livro de Gênesis me mostra um Deus criando tudo com o poder da palavra. Aquilo que não existia, Ele trouxe à existência. O que está na sua cabeça não existe no mundo material. Mas se você orar e agir, ele vai sair da sua cabeça e vai se materializar para dar frutos bons na sua vida. É essa crença que nós devemos ter, Mari. Era a crença do rei Davi, pastor. Era a crença daquele homem. Ele disse: uma coisa eu pedi e eu vou buscar. Eu quero estar na tua presença, ele disse. Habitar na tua casa, estar na tua presença. Por que eu tenho que estar na presença de Deus? Eu posso estar na presença do mundo, mas se eu escolher estar na presença de Deus, eu vou ver frutos diferenciados daqueles que o mundo me daria. E por eu saber que estar na presença de Deus dará frutos para a vida, eu gostaria que muitos e muitos e muitos estivessem. Eu diria que eu gostaria que todos, Mari, estivessem também. E ele fala, por que ele quer estar na presença de Deus? Lá no verso 5 diz, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Ou seja, Davi estava aqui demonstrando toda a sua confiança. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Quando é que Deus consegue me esconder? Se eu estiver fora da presença dele, não tem como me esconder. Davi
Davi precede dizendo, eu quero estar na tua presença, uma coisa eu vou buscar, eu quero estar na tua casa. Para quê? Porque no dia da adversidade é lá que tu vai me esconder. É lá que eu vou encontrar abrigo. Não é na casa do fulano, do cicrano, não é indo procurar isso em outras pessoas, não, é lá, é na tua casa, Deus. É na tua casa que eu quero estar, porque lá tu vai me esconder. E eu lembro de Jesus falando, eu quero colocar vocês embaixo das minhas asas. E é um lugar, Mari, que eu digo para Deus todo dia, Senhor, eu quero estar debaixo das tuas asas. Eu quero estar debaixo das tuas asas. Eu quero, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu declaro isso, eu declaro com fé, porque eu quero. Eu verdadeiramente quero. Amém, amados? E diz assim, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Olha um Davi perseguido. Pelo quê? Ou seja, motivo pelo qual oferecerei sacrifício de alegria, de júbilo no teu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, olha que interessante, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e me responde. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Ou seja, Davi obedeceu. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, ele disse, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Amém, queridos? Davi ouviu a voz de Deus, Davi pronunciou aquilo que Deus mandou ele pronunciar. No verso 9 ele diz, não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, olha, tu foste, ó o verbo no passado, ou aquilo que Davi já tinha passado e já tinha experimentado de Deus na vida dele. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Davi estava dizendo, Senhor, eu preciso de novo. Senhor, eu preciso de novo que tu faça aquilo por mim. Lembra que tu fizeste aquilo por mim? Pois eu estou precisando de novo que tu faças. Davi conhecia o modus operandi, Davi conhecia o amor de Deus por ele. Davi acreditava no amor de Deus por ele. A gente tem que parar de acreditar em amor simbólico. A gente sabe que Jesus Cristo morreu na cruz, aleluia e glória a Deus. A gente sabe que aquilo foi a maior manifestação do amor de Deus. Passou. A minha crença vai fazer com que o efeito desse ato, desse sacrifício, desse sofrimento, continue fazendo diferença na minha vida. Mas o que vai fazer isso? É a minha crença, é a minha fé. Eu preciso sentir esse amor todo dia, pastor Renan. Eu preciso sentir, eu não preciso ver Jesus Cristo crucificado numa cruz de novo, para saber que Ele me amou. Eu preciso sentir esse amor todos os dias e ter a certeza, Jesus está comigo. E quando eu disser, Mari, Jesus te ama, eu estou dizendo, Mari, é de verdade isso. É de verdade, eu testifico isso, que Jesus te ama. E diz assim, queridos, porque quando meu pai e minha mãe, no verso 10, me desampararem, o Senhor me recolherá. Ou seja, queridos, aleluia, aleluia. O abandono do mundo pode pesar um pouco, porque se eu dissesse assim, não faz diferença, eu ia estar mentindo. Pode pesar um pouco. Mas sabe o que dá leveza ao meu ser, pastor Raimundo? É saber que se o mundo me abandona, se o mundo não gosta de mim, se o mundo não concorda comigo, eu tenho um Deus que gosta de mim, que me ama e que concorda comigo. Sabe por que Ele concorda comigo? Porque eu falo a linguagem dele. Se Ele não concordasse comigo, então eu não estaria falando mais a linguagem dele. Então, quando eu sei que Ele concorda comigo, é porque eu sei que eu estou falando a língua de Jesus Cristo, o idioma do Senhor Jesus. Amém, queridos? E olha só, ele diz no verso 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me
pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Olha só, queridos. Davi aqui não estava sendo atacado. Veja bem, Davi não estava sendo atacado. Davi estava sentindo o perigo se aproximando. Quando é que nós sentimos que o perigo está se aproximando, meus amados? A gente fala assim, isso aqui não está certo não. Isso aqui não está certo não. Vamos sair por aqui. Esse caminho aqui não é o caminho correto. Davi sentia o perigo se aproximando. Um homem perseguido, mas o que era que ele dizia primeiro, antes de sair fora? Ele dizia, Senhor, ensina-me o teu caminho. Sabe por quê, pastor? Porque nas nossas decisões, nós corremos 100% de risco de decidir errado. Então, antes de eu tomar uma decisão para mudar o meu caminho, a minha fé, a fé em Deus, a fé em Jesus diz assim, olha, busca primeiro o caminho que Ele preparou para ti. Ensina-me o quê? Ensina-me a tua sabedoria. Vereda direita é caminho direito, é sabedoria. Guia-me pela sabedoria, por causa daqueles que andam me espiando. E não me entregues à vontade dos meus adversários, pois levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Pereceria sem dúvida, o verbo está no futuro do passado. Pereceria, mas não vou perecer, porque eu busco os teus caminhos, porque eu busco as tuas veredas, porque eu te pergunto antes de agir, porque eu quero saber a sua opinião, porque eu quero a sua sabedoria, a sabedoria do seu Espírito. Então, eu pereceria, Davi fala, se eu não fizesse nada disso. Mas como eu faço tudo isso, não vou perecer. Davi aqui está afirmando isso. Em outras palavras, ele está dizendo assim, não vou perecer. É isso que nós devemos afirmar, amados, todos os dias. Não vou perecer. Eu não vou perecer. Seja lá o que aconteça, seja as circunstâncias da minha vida que eu passo, sejam as pessoas que estejam armando contra mim, seja qualquer coisa, se cair pedra do céu, aqui no norte que não cai, graças a Deus, mas eu vou estar escondido debaixo das asas do Senhor Jesus. E ainda que todo mundo me abandone, Deus vai me recolher. A morte com Jesus é lucro, porque nós vamos morar na nossa casa verdadeira. E é por isso que a gente não deve se apegar aos cuidados dessa vida, disse o apóstolo Paulo. Que dói menos quando tudo é tirado da gente. Eu tenho um filho que está bem ali, que ele dormia sem lençol durante muito tempo e eu não entendia, o Mateus André. E um dia ele falou assim, mãe, sabe por que eu durmo sem lençol? Porque se um dia eu tiver que correr para os montes e lá não tiver lençol, eu vou conseguir sobreviver. Olha que coisa linda isso. Olha que coisa linda isso. Isso aí, sabe o que é, Maria? Dizer assim, eu posso viver com isso, mas eu também posso viver sem. Eu posso passar sem isso, mas eu também posso passar. Eu posso passar com isso, mas eu também posso passar sem. Eu estou preparado para aquilo que a vida trouxer para mim. E em primeiro plano, eu tenho Cristo na minha vida. E às vezes a gente precisa dizer isso para nós mesmos. Sabia, amados? Nós precisamos dizer isso para nós mesmos. Eu tenho Cristo na minha vida. Eu tenho Cristo na minha vida. Eu sei que eu aceitei a Jesus. Eu recebi a Jesus. Eu sei que eu sou filho de Deus. Mas de vez em quando tem que me olhar no espelho e dizer, ei, tu é filho de Deus. Então levanta a tua cabeça e corre para o alvo que é Cristo. Porque nesse mundão aqui, e as coisas desse mundo, e a preocupação desse mundo que a gente morre tendo, tudo isso vai passar. E Jesus falou, sabe o que não vai passar? É isso aqui que não vai passar. É esse ensinamento aqui que não vai passar. É essa palavra aqui que não vai passar. É aquilo que edifica, pastor Raimundo, que não vai passar. É o que transforma, é o que não vai passar.
É aquilo que traz bons frutos, isso não vai passar. Então Deus está dizendo assim, aproveita. Tira proveito. Sabe por quê, amados? Muitas vezes nós temos o fruto, nós temos o cesto cheio de frutos na nossa frente e a gente não tira proveito, André. A gente deixa passar. E quando a gente deixa passar, ou o outro pega, ou nunca mais volta pra gente. Porque a gente sabe que não existe lugar vazio. Alguém vai ocupar. Se alguém vai ocupar, que seja eu que vá ocupar. Se alguém vai ocupar, que sejamos nós. Os lugares vazios, os lugares preparados por Deus. A festa e o banquete está preparado já. E Deus está mandando os seus servos irem convidar os seus convidados de honra. Quem receber o convite vai participar da festa, das bodas do noivo. Quem rejeitar o convite, a cadeira não vai ficar vazia, outro vai se assentar nela. Amém? Amém, meus amados? Davi diz assim, espera no Senhor. Mas olha o que ele fala em seguida, Mari. Anima-te. Sabe por quê, pastor Lúcio? Porque só espera, sem o ânimo. Eu posso esperar, mas a forma como eu vou esperar vai fazer diferença. Deus fala assim, mas não espera só não, anima-te. Sabe por quê, pastor? Que é o ânimo que faz a gente se levantar. É o ânimo que faz a gente correr atrás. É olhar para frente e dizer, eu quero e eu vou pegar e vai estar aqui. Eu ver aqui na minha mente antes de ver isso acontecer. Napoleão Hill, um homem que se dedicou, vocês já ouviram falar dele? Já. Ele se dedicou a estudar como pesquisar, como os maiores afortunados da terra conseguiram a sua fortuna. E ele disse que tinha um padrão, Mari. Princípios bíblicos em primeiro lugar. Levantar e ir fazer. Porque se eu tiver os princípios bíblicos aqui e ficar só esperando cair do céu, e ele fala assim, não, você tem que olhar os princípios bíblicos, se levante e vá, porque Deus vai fazer você chegar lá. Eu lembrei de uma outra coisa que ele sempre dizia também, nos livros que ele deixou, fugiu agora. Ele disse que a prosperidade, Mari, não é o dinheiro aqui no bolso, pastor. Nem na conta. Não é 1 milhão que eu posso ter na minha conta. A prosperidade começa aqui, na minha mente. A minha mente tem que sair de um modo pobreza total para um modo prosperidade total. Quando a minha mente entroniza isso, acredita nisso, que o Deus que eu sirvo, o Deus de Davi, o Deus que estava ali, o Deus que salvou, o Deus que deu a segurança, o Deus que estava presente, o Deus que abraçou, que acolheu. A minha mente começa a se transformar e a prosperidade ela começa aqui. E eu vou ver ela lá na frente. É um caminho. Napoleão Hill fez várias pesquisas, eu recomendo você ler ou assistir os vídeos dele. Eu estou lendo um livro também, que não é dele. É de uma pessoa que o cita muito. O nome desse autor é Jamil. A Arte de Lidar com Pessoas é o nome do livro. Eu achei muito interessante esse título.
Ele fala que uma empresa, Mari, não prospera porque os funcionários trabalham demais. Sabe por que ela prospera? Porque eles se compreendem. Porque eles se entendem. E quando os funcionários se entendem, há uma conectividade entre todos na mesma empresa, e isso faz a empresa crescer. Olha a visão. Mudar a visão é mudar o resultado, queridos. Ter a visão de que Deus está comigo é saber que o resultado será positivo. Acreditar nisso e manter a fé. Napoleão Hill também fala sobre frequência. Lembra disso, André? Entre na frequência de Deus. Quando você só fala um versículo, você não reflete nele, você não se empolga com ele. Você precisa se empolgar com ele, você precisa dizer assim: nada me faltará. Me empolguei, nada me faltará. Eu entro na frequência de Deus, que se chama fé. Sabe aquele rádio que eu muito tempo que não escuto rádio. A Mari ainda escuta. Mas sabe quando a gente tem que ir lá, Mari, que uma frequência do lado da outra, aí você tem que ficar fazendo assim, até conseguir aquela frequência, acertar aquela frequência? Pois é, a frequência de Deus, pastor Raimundo, é exatamente assim. A gente vai, aos poucos, a gente vai mentalizando, a gente vai exercitando aquilo. Quando você ora, que você se ajoelha, que você fala assim: Deus me ama, sinta o amor dele. E fale: Senhor, eu quero sentir o teu amor, eu quero sentir o teu amor. Não se conforme em não sentir. Vou contar uma história para vocês que eu não contei nem para o meu esposo, e aconteceu isso hoje. Meu esposo saiu, veio para cá limpar o templo, e eu fiquei lá no quarto, e eu estava ouvindo a palavra de Deus. Pastor Hernandes Dias Lopes, né? Gosto muito dos sermões dele. E eu fiquei ali, né? Estava fazendo alguma coisinha no meu quarto, e ali ouvindo, né? E eu falava: Senhor, glória a Deus, graças a Deus, Senhor, eu creio nisso. Deixei fazendo um download, porque gostei do vídeo, e eu faço download para ouvir quando eu vou para Pedra Branca, vou ouvindo lá, quando acaba a internet eu começo a ouvir download. E aí eu entrei outro compartimento do meu quarto. Cheguei próximo de uma mesa que nós temos lá, fui beber água, ficou a minha garrafa de água em cima da mesa o tempo todo. E eu senti o cheiro do Senhor Jesus. Eu senti o cheiro do Senhor Jesus. E naquele momento eu comecei a chorar, Mari. Eu chorei tanto. E sabe o que veio na minha mente? Eu fico até rindo, amados. Eu disse assim: eu não posso deixar ele passar. Eu não posso deixar ele ir embora. Eu tenho que aproveitar a presença dele aqui. Aí sabe o que eu fiz? Eu me ajoelhei. Eu estava com a garrafa de água na mão, me ajoelhei no pé da cama, como a gente fala, com a garrafa segurando aqui para não derramar água. Chorei, Mari, chorei sentindo o cheiro e a presença do Senhor Jesus. E eu falava assim para Deus: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me visitou nessa tarde. A última visita que eu senti já faz tempo, amados, que ele se manifestou, foi de madrugada, e era o mesmo cheiro, André. E graças a Deus por isso, meu marido no outro dia falou: eu senti aquele cheiro assim, eu estava orando de madrugada, e eu comecei a sentir o cheiro de jasmim, é o cheiro do Senhor Jesus. Quando você sentir um cheiro de jasmim, que você não sabe de onde veio, você não tem perfume de jasmim, ninguém usa jasmim na tua casa, é o cheiro de Jesus. E aí no outro dia, antes de eu contar para ele, ele disse: amor, eu senti um cheiro de jasmim no quarto. Ele estava dormindo. Eu falei: glória a Deus, eu não estou ficando maluca. Eu senti mesmo esse cheiro. E o Senhor Deus está dando testemunho de que realmente Ele estava lá. E foi esse mesmo cheiro que eu senti hoje. Eu fiquei muito amada, muito feliz. Isso não significa dizer que Ele não me visita. Só que às vezes Ele faz questão de mostrar
que Ele está lá. Ele faz questão de dizer, eu estou aqui, olha, eu estou recebendo o que você está falando. Estou recebendo o teu louvor, a tua glória. Ele visita a todos nós, amados, todos os dias, o nosso Jesus. Você já sentiu aquele vento suave bater no seu rosto depois da oração? Jesus está te visitando porque Ele também está no vento suave. Amém? Preste atenção nos sinais. Quando você terminar de orar, preste atenção nos sinais. Você vai saber que Jesus estava ali naquele momento e que Ele te visitou e que Ele ouviu o que você disse. Ele ouviu quando você deu glória, Ele ouviu quando você pediu por você, pediu por outra pessoa, Ele ouviu e Ele vai fazer. Amém, queridos? Esse era o Deus de Davi e esse aqui, queridos, é o nosso próprio Deus. Amém, amados? Que o Senhor abençoe sua vida, leve essa mensagem a todos quantos o Senhor te confrontar para levar, e nunca se esqueça, espera, pois, no Senhor. Amém? Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar, meus amados. Oportunidade para as pessoas que vão assistir também de estarem orando conosco. Amém, querido? E na vida deles. Muito obrigada, meus irmãos. Muito obrigada. Eles sabem quem são. Vamos orar, amados. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E continue sentindo e buscando sentir a presença do Altíssimo aqui neste lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para todos sempre nós te louvamos, Senhor Deus, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Senhor. Tu és, Senhor, o Deus dos nossos pais, Senhor. Tu és o Deus dos nossos filhos, Senhor. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tu és o Deus, Senhor, que tirou o Teu povo do Egito, Senhor Deus, que libertou o Teu povo, Senhor. Tu és o Deus que entregou a terra prometida a cada um, Senhor Deus, para a habitação do Teu povo, Senhor. Tu és o Deus que fez maravilhas no deserto, aleluia. Tu és o Deus que tem feito maravilhas na nossa vida, Senhor. Tu és o Deus da nossa casa, Tu és o Deus da nossa salvação, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida, Pai. Tu és a força que nos levanta, Senhor Deus. Tu és a força que nos faz nos mover, Senhor Deus. Tu és a força que nos leva a conquistar, Senhor Deus, os nossos sonhos, os nossos planos. Aleluia. Tu és o Deus de Davi, Pai. Tu és o Deus, Pai, que prepara a cada dia o nosso amanhecer, o nosso anoitecer. Tu és o Deus que, Pai, que prepara o nosso alimento que iremos comer. Tu és o Deus, Senhor Deus, que prepara o ombro amigo quando precisamos de um. Aleluia. Tu és o Deus, Senhor, que supre a nossa necessidade, meu Deus. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti, nós cremos no Teu Espírito, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, nós contemplamos o Senhor, aleluia, aleluia. Os céus manifestam a glória do Senhor, aleluia, e a Tua glória nos cerca todos os dias, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, ó Deus. Abre para que possamos contemplar a Tua glória na nossa vida, Senhor Deus. Aleluia, somos gratos. Obrigada por Tua palavra, meu Deus. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Obrigada, abençoa cada um, Pai, que estará nos assistindo pelas redes sociais, Pai. E que o Teu Espírito Santo, Deus, não se aparte de nós, mas ao contrário, Senhor Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e uma buscarei: habitar na casa do Senhor todos os dias na minha vida, aleluia, contemplá-lo no seu tabernáculo, aleluia, Pai. Obrigada, Senhor, fica conosco, meu Deus, é o que te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Senhor, amém, Jesus, glória a Deus, louvado, louvado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Senhor.